Um mês após aceitar a obra de Deus, nos últimos dias, Zhang Lin, nosso líder, me designou para trabalhar como líder de grupo quando viu meu entusiasmo. Na época, eu me senti lisonjeada quando meu líder me deu uma posição de liderança depois de apenas um mês na igreja. Depois disso, trabalhei ainda mais cumprindo meu dever. Visto que o número de membros da nossa igreja continuava crescendo, a igreja foi dividida. E eu fui eleita como líder de uma das duas igrejas. Zhang Lin era responsável por essas duas igrejas. Numa das nossas reuniões, o irmão Lu perguntou a Zhang Lin quais passagens da palavra de Deus devemos ler hoje. Zhang Lin sorriu e disse: "Não vamos ler a palavra de Deus hoje. Vamos falar sobre as nossas experiências em vez disso." O irmão Lu respondeu: "É contra os princípios da igreja não ler a palavra de Deus durante as reuniões." Sim. O irmão Lu não conseguiu terminar de falar. Zhang Lin lançou-lhe um olhar ressentido e disse: "Você é de estatura baixa e não entende a verdade. Estou aqui para lhe oferecer assistência. Acredito que isso será benéfico para a sua entrada na vida. Sempre podemos ler a palavra de Deus em casa, mas nos grupos devemos discutir nossas experiências. E também aprender com as experiências dos outros. Isso ajudará a apressar a nossa entrada na vida. Você não me ouve e tenta passar um sermão em mim. Você só interrompe. Faça isso mais uma vez e será sua última reunião." O irmão Lu baixou a cabeça e ficou calado. Naquela época, então pensei: nas reuniões, devemos ler a palavra de Deus e comungar sobre a verdade. Devemos basear o que dizemos na palavra de Deus. É um dos nossos princípios de vida na igreja. Sim. Zhang Lin não está violando nossos princípios se ele não ler as palavras de Deus durante a reunião. Sim. Ele até fez a alegação que fazia isso para nossa entrada na vida. Que mentira descarada. Sim, é verdade. Sim. Eu me irritei ao refletir sobre isso e tentei comungar com ele. Mas quando vi sua cara fechada, decidi ficar de boca fechada. Só pensei: ele sempre me teve em alta estima. Se eu apontar os seus problemas e isso o ofender, ele dirá que sou ingrata e que não sei o que é bom para mim. Pensei: esqueça. É melhor não dizer nada enquanto estiver irritado. Ele pode me tratar como tratou o irmão Lu e até me repreender. Se me marcarem por perturbar a vida da igreja, eu posso perder meu cargo de liderança e ser banida das reuniões. 2 meses depois, eu me encontrei com a irmã Zheng, que frequentava a outra igreja. Frustrada, ela me contou que Zhang Lin tinha arbitrariamente demitido e substituído 2 diáconos. E tinha nomeado uma parente para regar os irmãos. Mas aquela parente não buscava a verdade. E não tinha experiência nem entendimento da palavra de Deus. Por isso, ninguém aproveitava as reuniões. A irmã Zheng também me contou que durante uma reunião, ela tentou dar uma sugestão para a parente de Zhang Lin, que além de não aceitar também, fez parecer que a irmã Zheng a estava suprimindo. Quando Zhang Lin soube, disse que os irmãos no grupo da irmã Zheng estavam perturbando a vida da igreja e deviam repensar suas ações. De repente, ele os isolou da igreja, não permitiu que se reunissem, não lhes dando nem a palavra de Deus. Os irmãos não recebiam as provisões necessárias. Isso não era uma violação dos princípios da igreja? Sim, com certeza. Em lágrimas, a irmã Zheng me perguntou se havia algo que eu podia fazer para ajudar a resolver esse problema. Fiquei surpresa e muito triste ao ver a irmã Zheng daquele jeito. Como as coisas regrediram tão rapidamente após a divisão da igreja 2 meses atrás. Eu também não sabia o que fazer. Quanto a uma intervenção, eu não era responsável pelo trabalho da igreja dela e não conhecia os detalhes da situação. Se eu não resolvesse a questão, eu poderia ser criticada. E se Zhang Lin descobrisse, quem sabe o que ele faria comigo? Então pensei, vou esperar a líder superior chegar aqui e vou discutir isso com ela. Eu decidi tomar a atitude menos ofensiva para todos.
Então eu disse à irmã Zeng, quando a líder superior vier nos visitar, eu vou discutir isso com ela. Aquela líder entende a verdade e vê a essência dos problemas. Ela pode ajudar muito mais do que eu. Mas a irmã Zeng respondeu, isso não pode esperar mais. Não poderia escrever uma carta à liderança superior e contar o problema? O pedido sincero da irmã Zeng me deixou indecisa. Por um lado, se eu não informasse a liderança superior, a vida dos meus irmãos seria prejudicada. Mas se eu informasse, sabia que Zhang Lin não estaria aberto à crítica e oprimiria quem tentasse questioná-lo. E quando descobrisse que informei a liderança, eu receberia um tratamento muito mais duro do que o irmão Lu tinha recebido dele. Ele até poderia me marcar por uma ofensa muito mais séria. Quando a irmã Zeng me viu tão hesitante e insegura, ela só balançou a cabeça e foi embora. Aquele olhar decepcionado, entristecido e impotente do rosto da irmã Zeng foi como uma faca sendo cravada no meu peito. Nem consigo dizer como me senti. Fui para casa me sentindo abatida. Eu sequer consegui jantar. Naquela noite, fiquei me revirando na cama e não consegui dormir. Não conseguia esquecer aquela expressão de dor e decepção no rosto dela. Então eu falei com Deus em oração. Eu orei. Amado Deus, por favor, me guia. Como decidir, de acordo com a tua vontade? Mais tarde, vi esta passagem na palavra de Deus. Consciência e razão deveriam ser os componentes da humanidade de uma pessoa e ambos são os mais fundamentais e importantes. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa à qual falta a humanidade, uma pessoa de humanidade ruim. Entrando em maiores detalhes, como essa pessoa exibe humanidade perdida de modo que as pessoas digam que ela não tem humanidade? Analise quais características são encontradas e quais manifestações elas apresentam. Elas são egoístas e más. Egoísmo é uma, a maldade é outra. O que se manifesta, além disso, naquilo que fazem? Agem sem cuidado e se distanciam de tudo que não lhes diz respeito pessoalmente. Não consideram os interesses da casa de Deus nem a vontade de Deus. Carecem de um fardo para testificar de Deus ou para cumprir seu dever. Carecem de senso de responsabilidade. Algumas até permanecem em silêncio quando veem um problema em seu dever. Veem as perturbações dos outros, mas nada dizem ou fazem para impedi-los. Não consideram minimamente os interesses da casa de Deus, nem pensam nada sobre os próprios deveres ou responsabilidades. Elas falam, agem, se destacam, aplicam esforço e despendem energia. Só para a própria vaidade, prestígio, posição, interesses e honra. A palavra de Deus levou-me a uma percepção repentina. Aqueles que não assumem responsabilidade e só pensam em seus status, sem pensar na casa de Deus, nem na entrada na vida de outros irmãos, com uma atitude de não intervir, não têm consciência ou razão e são egoístas e baixos. Eu não era esse tipo de pessoa? Quando Zhang Lin não nos permitiu ler as palavras de Deus e repreendeu o irmão Lu por fazer uma sugestão, pude ver claramente que estava violando os princípios da igreja e rejeitando a verdade. Eu deveria ter tomado uma posição expondo-o. Mas eu não quis ofendê-lo e nem consegui dizer o que era correto. Quando ouvi que Zhang Lin tinha demitido pessoas por conta própria e escolhido sua parente para um dever importante, que ele tinha oprimido os que faziam sugestões a ela e não lhes entregava a palavra de Deus, eu deveria ter investigado e contado à liderança superior. Mas não cumpri o meu dever porque tinha medo de Zhang Lin. Fugi da responsabilidade esperando que a líder superior resolvesse. Vi meus irmãos sendo constrangidos, perdendo sua vida de igreja, sem acesso às palavras de Deus mais recentes, vivendo em agonia. Mas eu só pensava nos meus interesses e no meu próprio futuro, sem pensar em sua entrada na vida nem em defender os interesses da igreja. Percebi como eu tinha sido egoísta e desprezível, desprovida de consciência e razão.
Eu também estava envergonhada demais para encarar meus irmãos. Encontrei o 6º decreto em os 10 decretos administrativos que devem ser obedecidos pelo povo escolhido de Deus na Era do Reino. Faça aquilo que deve ser feito pelo homem, cumpra suas obrigações, cumpra suas responsabilidades e atenha-se ao seu dever. Como você crê em Deus, faça sua contribuição à obra de Deus. Se não fizer, não pode comer e beber as palavras de Deus e não está apto a viver na casa de Deus. Amém. Amém. Depois de ler essa passagem, eu me senti culpada. Sou uma criatura de Deus e desfrutei do alimento que é a sua palavra. Deveria ficar do lado de Deus, defender o trabalho da casa dele e proteger meus irmãos. Sim. Mas eu tinha medo de Zhang Lin e de seu abuso de poder. E temia perder meu status de liderança. Então me esquivei de meu dever. Me preocupava com ofender pessoas, mas não Deus. Não havia lugar para Deus no meu coração. Eu percebi que não era digna de ser chamada de crente. Quando percebi tudo isso, sabia que não podia mais ser egoísta e desprezível e só pensar em mim. A irmã Zeng e os outros não tinham acesso à palavra de Deus. Estavam sem suprimento espiritual. Eu devia me responsabilizar e ajudá-los a resolver o problema. Sim. No dia seguinte, fui até a reunião da irmã Zeng para saber mais sobre Zeng Lin. Para confirmar que tudo que a irmã Zeng tinha dito era verdade. Então escrevi uma carta à liderança superior. Também enviei a palavra mais recente de Deus à irmã Zeng e todos. E fizemos uma reunião juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, quando Zhang Lin descobriu que eu tinha me reunido com o grupo da irmã Zeng, ele ficou furioso. Um dia, por volta das 6 da noite, ele mandou uma irmã idosa para minha casa para me dizer que por ter me reunido secretamente com membros de outra igreja e ter sido arrogante e engrandecido a mim mesma, ele tinha me marcado por 8 ofensas. Ele me impediu de cumprir deveres e também iria me denunciar e reunir os diáconos e líderes de ambas as igrejas para me expor. O que era isso senão opressão? Sim. E então, a mensagem que a irmã idosa transmitiu foi um choque. Zhang Lin descobriu que tinha denunciado ele? Ele realmente reuniria os líderes e diáconos das 2 igrejas para me expor? Seriam eles capazes de me expulsar da igreja? E caso me expulsassem, teria eu uma outra chance de ser salva? Esse pensamento me deixou desesperada e tão fraca que não sabia o que fazer. No dia seguinte, eu devia ir novamente para a reunião da irmã Zeng. E minha mente estava a mil. Zhang Lin já tinha me impedido publicamente de cumprir meu dever. Então, se eu participasse da reunião, quem sabe de que ofensa Zhang Lin me acusaria se ele descobrisse? Decidi que era melhor não me arriscar por hora. Assim, fiquei em casa e perdi a vida da igreja. Meu coração estava vazio e meu apetite e sono sofreram muito. Eu estava vivendo sem objetivo e me sentia angustiada e atormentada. Uns 10 dias depois, a igreja publicou a comunhão mais recente de Deus. Então pensei, Zhang Lin está oprimindo os irmãos na reunião da irmã Zeng. Eles não podem se reunir nem ler as palavras de Deus. Eu devia levar as palavras de Deus para eles o quanto antes. Sim. Mas também pensei que se Zhang Lin descobrisse que eu fui e me marcasse por outra ofensa, eu poderia ser expulsa da igreja e perderia minha conexão com a casa de Deus. Eu não conseguia tomar uma decisão. Eu decidiria de um ou de outro jeito. Eu decidi que era melhor não entregar as palavras de Deus à irmã Zeng. Durante os próximos dias, fiquei andando como um zumbi e não tive vontade de fazer nada. Pensando em como a irmã Zeng e os outros estavam privados das palavras de Deus mais recentes, pensava que eles podiam estar sofrendo como eu. E eu me senti muito culpada. Mais tarde, li uma passagem que dizia:
A maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade. Mas, na maior parte do tempo, só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. Elas não possuem a vida da verdade dentro de si. Como resultado, quando deparam com forças malignas ou pessoas más que cometem atos malignos, ou falsos líderes e anticristos que violam os princípios, assim fazendo com que a obra da casa de Deus sofra perdas prejudicando os escolhidos de Deus, elas depois perdem a coragem de se manifestar e pronunciar. O que significa quando você não tem coragem? Que você é tímido ou inarticulado? Ou que você não entende e não ousa se pronunciar? Não é nada disso. É que você está sendo controlado por vários tipos de caracteres corruptos. Um caráter é astuto, você contempla. Primeiro consigo mesmo, pensando se eu me pronunciar, como isso me ajudará. Se eu me pronunciar e ofender alguém, como nós conviveremos? Essa é uma mentalidade astuta, certo? Isso não é resultado de um caráter astuto? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa, o que é uma perda? Aos interesses da casa de Deus tem a ver comigo. Por que deveria me importar? Não é assunto meu. Mesmo que veja ou fique sabendo, não preciso fazer nada. Não é responsabilidade minha. Não sou um líder. Essas coisas estão dentro de você como se tivessem brotado de sua mente inconsciente. E como se ocupassem posição permanente em seu coração. Elas são o caráter satânico corrupto do homem. Você nunca diz o que realmente pensa, tudo foi pré-ditado pelo seu cérebro em sua mente. Tudo o que você diz é uma mentira. É contrário aos fatos. Tudo é em prol de sua defesa espúria, para a sua vantagem. Algumas pessoas são enganadas e isso lhe basta. Suas palavras e ações alcançaram seus objetivos, é isso que está em seu coração. Esses são os seus caracteres. Sim. Você é totalmente controlado por seus caracteres satânicos. Você não tem poder sobre aquilo que diz e faz. Mesmo que quisesse, você não conseguiria dizer a verdade nem aquilo que realmente pensa. Mesmo que quisesse, não conseguiria praticar a verdade mesmo que quisesse. Não conseguiria cumprir suas responsabilidades. Tudo o que você diz, faz e pratica é uma mentira. E você é desleixado e superficial. Você está acorrentado e controlado por seu caráter satânico. Pode querer aceitar e buscar a verdade, mas não é capaz disso. Você nada mais é que um fantoche de carne corrupta. Você se tornou um instrumento de Satanás. Você diz e faz tudo o que seu caráter satânico instrui a fazer. Você não busca a verdade nem a pratica, mas continua orando, fortalecendo sua determinação, fazendo intenções e juramentos. O que resulta de tudo isso? Você ainda é um bajulador. Não provoca nem ofende ninguém. Se não for da sua conta, você não se mete. E pensa, não direi nada sobre coisas que nada têm a ver comigo. Se algo prejudicar meus interesses, orgulho ou prestígio, não darei nenhuma atenção. E abordarei tudo isso com cautela, não devo agir precipitadamente. O prego que se salienta é atingido primeiro. E eu não sou tão tolo assim. Você é controlado por seus caracteres corruptos de maldade e astúcia, dureza e ódio da verdade. Eles estão acabando com você. E tornou-se ainda mais difícil aguentá-los do que o arco dourado usado pelo rei macaco. Viver sob o controle de um caráter corrupto é tão exaustivo e excruciante. É verdade. A palavra de Deus expôs meu caráter corrupto. Quando Zhang Li me marcou por algumas ofensas e me demitiu do meu dever, eu temia ser oprimida ou ser expulsa da igreja. E porque eu queria proteger minhas perspectivas do futuro, eu não levei os sermões recentes à irmã Zheng e aos outros. Eu temia ainda mais expor a conduta de Zhang Li. E não me importei se a vida dos meus irmãos seria prejudicada. Eu simplesmente abandonei a comissão de Deus. Vi que eu não tinha nenhuma lealdade a Deus. Que eu tinha traído a Deus. Naquele momento crucial, eu devia praticar a verdade. Mas eu estava sob a influência do meu caráter corrupto de astúcia e perversidade. E não conseguia praticar a verdade. Como resultado, meus irmãos tinham que viver em fraqueza porque não recebiam o suprimento de vida. Eu não estava prejudicando meus irmãos? Quando eu percebi que tinha sido covarde
egoísta e tão desprezível, eu me senti um pouco culpada e arrependida. Li outra passagem das palavras de Deus. Vocês dizem que têm consideração pelo fardo de Deus e que defenderão o testemunho da igreja. Mas quem realmente o fez? Perguntem a si mesmos, você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Você pode se levantar e falar por mim? Você pode colocar a verdade em prática firmemente? Você tem coragem suficiente para lutar contra todos os atos de Satanás? Você seria capaz de colocar suas emoções de lado e expor Satanás em prol da minha verdade? Você pode permitir que minhas intenções sejam cumpridas em você? Você ofereceu seu coração nos momentos mais cruciais? Você é alguém que faz a minha vontade? Faça a si mesmo essas perguntas e pense sobre elas com frequência. Sim. Sim. Também vi uma passagem de é muito importante entender o caráter de Deus. Sua tristeza é devida à humanidade por quem ele tem esperanças, mas que caiu nas trevas. Porque a obra que ele faz no homem não corresponde às suas expectativas. E porque a humanidade que ele ama não pode, toda ela, viver na luz. Ele sente tristeza pela humanidade inocente, pelo homem honesto, mas ignorante. E pelo homem que é bom, mas que é deficiente nas próprias visões. Sua tristeza é um símbolo de sua bondade e de sua misericórdia. Um símbolo de beleza e amabilidade. Amém. Amém. Enquanto ponderava as palavras de Deus, me senti mais culpada. A irmã Zeng me procurou com seus problemas porque confiava em mim. Eu deveria ter protegido os interesses da casa de Deus. Certo. Mas agi contra minha consciência. Não pratiquei a verdade. Fiquei do lado do Satanás. E me tornei sua guardiã. Agora meus irmãos vivem em trevas e sofrimento e não podem receber a provisão de vida que precisam. Deus está triste e aflito. Ele espera que eu tome uma posição, considere suas intenções e proteja seu povo escolhido. Zhang Lin pode ter me impedido de cumprir meu dever como líder da igreja, mas ainda sou membro da Casa de Deus. Então tenho a responsabilidade de proteger o trabalho da Casa de Deus e o povo escolhido dele. Não posso mais negligenciar meus deveres só para me proteger. Sim. Orei diante de Deus dizendo: Deus Todo-Poderoso, tu me exaltaste com deveres de liderança. Mas tenho sido egoísta e desprezível e só pensei em mim mesma. Por isso não mereço a missão que tu me deste. Meu Deus, não considerarei mais minhas perspectivas do futuro. E estou disposta a me arrepender de verdade. A me levantar e cumprir o meu dever. Peço que tu me guies, Deus. Amém. Depois de orar, eu consegui me acalmar. Então dei ao grupo da irmã Zeng a palavra de Deus e me reuni com ela e aqueles irmãos. Mais tarde, a liderança superior recebeu minha denúncia e depois de confirmar os atos malignos de Zhang Lin, ela o demitiu juntamente com seu bando. Graças a Deus. Graças a Deus. Que ótimo. Meus líderes me pediram para assumir a responsabilidade temporária pelo trabalho das duas igrejas. Zhang Lin não se arrependeu e me culpou por perder seu status. Ele enganou nossos irmãos na igreja dizendo que por muito tempo eu não tinha sido uma crente, que eu só conhecia um pouco mais dos livros do que eles, mas que não conseguia resolver problemas nas reuniões. Então ele disse que já que o PC chinês estava prendendo crentes e havia câmeras de segurança espalhadas por todo o país, eu até os poderia expor ao perigo por participar das reuniões. Ele estava enganando todos eles. Sim. Durante aquele tempo, ele realmente conseguiu convencer alguns deles. E juntos eles inventaram algumas acusações contra mim. Antes, havia 8 ofensas contra mim. Zhang Lin aumentou o número para 13. Até enviaram todas as suas acusações à liderança superior e nossos líderes designaram algumas irmãs para investigar a situação. Quando eu soube disso, eu fiquei desanimada.
Era como se um peso enorme estivesse esmagando meu peito. Não conseguia respirar. Zhang Lin tinha se juntado a alguns outros para me acusar falsamente. Se nossos líderes acreditassem em sua história e me expulsassem, a minha vida como crente estaria acabada para sempre? Quando pensei nisso, lágrimas caíram pelo meu rosto. Também me lembrei de que muitos irmãos estiveram na mesma igreja como Zhang Lin antes de aceitar a nova obra de Deus. E Zhang Lin tinha espalhado a obra de Deus nos últimos dias para eles. Alguns irmãos não tinham nenhum discernimento sobre ele e até o admiravam. Essas pessoas conseguiriam dizer a verdade? Quando as irmãs investigassem a questão, elas veriam o que realmente estava acontecendo? A minha mente estava um caos. Então orei a Deus. Depois de orar, vi esta passagem das palavras dele. Eu sou justo, eu sou digno de confiança. Eu sou o Deus que examina o que há de mais profundo no coração do homem. Eu revelarei imediatamente quem é verdadeiro e quem é falso. Não fiquem alarmados, todas as coisas funcionam de acordo com o meu tempo. Quem me quer sinceramente e quem não me quer sinceramente, eu lhes direi um por um. Cuidem apenas de comer tudo, beber tudo e chegar perto de mim quando vierem à minha presença. E eu mesmo farei a minha obra. Não fiquem muito ansiosos para ter resultados rápidos. Minha obra não é algo que pode ser executado de uma só vez. Dentro dela há meus passos e minha sabedoria. E é por isso que minha sabedoria pode ser revelada. Eu deixarei vocês verem o que é feito pelas minhas mãos, a punição do mal e a recompensa do bem. Eu certamente não favoreço ninguém. Você que me ama sinceramente, eu o amarei sinceramente. E quanto àqueles que não me amam sinceramente, a minha ira sempre estará com eles de modo que possam lembrar por toda a eternidade que eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que examina o que há de mais profundo no coração do homem. Amém. Amém. O poder e a autoridade das palavras de Deus aquietaram meu coração. Deus é justo e confiável. A casa de Deus é governada por Cristo pela verdade e pela justiça. Amém. Já que eu não conhecia a justiça de Deus e não acreditava que ele examina tudo, temia que as irmãs acreditariam em Zhang Lin quando investigassem minha situação e decidiriam me expulsar. Eu não estava equiparando a casa de Deus ao país do grande dragão vermelho? O PC chinês governa de modo tirânico. Ele distorce a verdade e os fatos para oprimir qualquer dissidente. Ele fabrica acusações falsas e destrói a vida das pessoas. Sim. Pessoas medianas são obrigadas a lidar com assédio. Não tem como recorrer à justiça. Verdade. Mas a casa de Deus é governada pela verdade. Se anticristos vêm ao poder, é apenas uma questão de tempo até que sejam expostos. Esse é o caráter justo de Deus. Amém. Amém. E a casa de Deus expulsa pessoas com base nos seus princípios. Pessoas são julgadas com base nos seus malfeitos. Ninguém é expulso só porque alguém o marcou por algumas ofensas. Eu não tinha cometido os malfeitos de que me acusavam. Distorceram a verdade e inverteram os fatos. No final, a verdade será revelada. Sei que Deus está examinando tudo isso. Amém. Sim. Lembrando disso, não me senti tão triste e renovei a fé em Deus. Então orei a Deus, dizendo: amado Deus, não importa se serei expulso ou não, estou disposta a me submeter à tua vontade e a experienciar a tua obra. Certo. Amém. Amém. Alguns dias depois, nossos líderes entenderam a verdade da questão e descobriram que as acusações de Zhang Lin distorciam os fatos e que todas eram inventadas. Descobriram que Zhang Lin sempre agia de modo arbitrário e tinha removido pessoas de seus deveres por conta própria, favorecendo sua própria parente. Ele tinha oprimido e excluído os irmãos que tinham feito sugestões. E nem mesmo após ser demitido se arrependeu. Ele continuou enganando as pessoas na tentativa de controlar o povo de Deus e iniciar seu próprio reino. Ele era um anticristo maligno causando intrigas. Sim.
nossos líderes prepararam os documentos para expulsá-lo da igreja. Quando soube disso, fiquei muito comovida. Vi que Deus é realmente justo. Amém. Não importa quão hostis os anticristos sejam, sua influência sempre será de curta duração, pois eles não têm lugar na casa de Deus. E no fim serão expostos e abandonados para sempre pelo povo escolhido de Deus. Sim. Amém. Eu também me senti envergonhada e culpada. Porque não conhecia Deus, o entendi errado e o culpei, pensando que a igreja era igual ao mundo secular. Eu estava blasfemando contra Deus. Mas Deus não me tratou com base em nenhuma das minhas transgressões. Ele continuou a me guiar para experimentar esse ambiente. Eu estava profundamente grata a Deus. Sim, Amém. graças a Deus. Amém. Mais tarde, todos os meus irmãos ganharam discernimento de Zhang e concordaram em expulsá-lo da igreja. Que ótimo. Sempre é gratificante quando o anticristo é expulso. Amém. Meus irmãos deixaram de ser enganados pelo anticristo e puderam cumprir seus deveres livremente e comungar sobre a verdade. E viver uma vida de igreja normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Tendo vivenciado a opressão e as falsas acusações do anticristo, ganhei discernimento de anticristos. Vi claramente como eles podem enganar e devastar pessoas. E vi sua natureza e essência de odiar a verdade. Também testemunhei a justiça, onipotência e sabedoria de Deus. Deus usa a astúcia de Satanás para entendermos a verdade e ganharmos discernimento. Sim. Para que nos libertemos da influência de Satanás, abandonar todos os anticristos e pessoas perversas e retornar para diante dele e nos submeter a ele. Amém. Amém. Por meio da revelação de Deus, também aprendi um pouco sobre meu caráter corrupto e como eu era egoísta e desprezível demais. Experimentei a serenidade e a liberdade que vem quando renunciamos à carne e praticamos de acordo com as palavras de Deus. Graças a Deus. Por meio dessa experiência, aprendi também que sempre temos a permissão de Deus em tempos bons e ruins. É assim que Deus nos aperfeiçoa e salva. Graças a Deus. A obra de Deus é tão prática, tão sábia. Graças a Deus Todo-Poderoso.